pessoal! Meu nome é Andressa. Vamos dar início à nossa sexta aula do projeto de educação continuada e o tema de hoje serão os transtornos psicóticos. Vamos lá? Nem tudo que reluz é ouro e nem todos aqueles que escutam vozes têm esquizofrenia. E o que isso quer dizer pra gente aqui nesse nosso contexto, né? Os transtornos psicóticos são um grupo de patologias heterogêneas que têm graus de intensidade diferente e vão causar impactos na vida desse indivíduo, na sua capacidade cognitiva e funcional de diferentes formas. E dentre as características essenciais dos transtornos psicóticos estão os delírios, as alucinações, o comportamento motor desorganizado ou anormal, a desorganização do pensamento e até os sintomas negativos. Vamos então tentar entender um pouco melhor o que seriam cada uma dessas características. Citamos a respeito do delírio na aula de delírio, mas então vamos pormenorizar esse termo. O delírio é uma crença inabalável do indivíduo e que mesmo dentro do contexto cultural é visto como um conteúdo bizarro ou implausível. E isso não pode ser modificado por outras pessoas, mesmo quando apresentam provas ou argumentos bastante concretos. Existem vários temas de delírio. Por exemplo, delírio persecutório. Vão descrever que tem a sensação de que tem alguém perseguindo, alguém querendo fazer mal de alguma forma. Delírio de grandeza, que se tem muitos poderes, influência política, muitos bens. Delírio místico-religioso, de que tem, por exemplo, poder de cura, de que recebeu alguma intervenção divina e por isso tem grandes poderes de curar outras pessoas, de agir na vida das outras pessoas. Delírio autorreferente, quando a pessoa interpreta que tudo que está sendo falado ou que está acontecendo em volta diz respeito a ele. E no delírio de influência, tem-se a percepção de que alguém esteja controlando através de pensamentos, ideias, mas alguém que nem sequer está próximo. Já a alucinação é quando se tem a percepção de algo sem que isso exista. E pode estar ligado a qualquer modalidade sensorial, auditiva, visual, gustativa, tátil. Dentre essas modalidades, a alucinação auditiva é a mais comum. Então tem-se a percepção de ouvir alguma voz que deprecia, que ordena com que faça algo, inclusive direcionada à própria pessoa ou a outras pessoas. Nas alucinações visuais, ter a percepção de alguma entidade, anjos, demônios, ou até mesmo de bichos, outras pessoas, imagens até mesmo bizarras, táteis, com a percepção de que há bichos andando pelo corpo, e até alguns casos em que se tem a percepção de estar sendo, por exemplo, penetrado, molestado por alguém. Alucinações sinestésicas de um movimento do corpo, ou até que o chão está se abrindo, que o teto está caindo. Alucinações sinestésicas das sensações dos órgãos, como, por exemplo, acreditar que tem uma cobra dentro do seu abdômen, que existe um chip ou um computador dentro da cabeça, e são descritas as sensações disso. Por exemplo, eu sinto as teclas, eu sinto que o chip está ligando, sinto os choques que isso está dando. A desorganização do pensamento é avaliada através da fala. Então, começa-se a conversar com o paciente e percebe que ele dá alguma resposta que não estava exatamente relacionada ao tema, ou que foge totalmente. Alguns momentos passa a não ser compreensível e em outros até uma salada de palavra. A alteração do comportamento motor também pode se manifestar de diferentes formas, desde uma agitação, uma inquietação, até mesmo uma redução da atividade motora, quando chamamos então de uma catatonia. Nesses casos, o paciente parece até ter uma expressão facial reduzida, não reage a estímulos como, por exemplo, algum barulho, alguém chamando, outra pessoa entrando na sala para conversar. A catatonia é uma redução acentuada da atividade motora, ou casos em que é presente uma movimentação repetitiva, ou em outros em que se negue a seguir alguma orientação, que é o chamado negativismo.
Por exemplo, você vai realizar a troca da roupa desse paciente, você pede, por favor, fulano, levante os braços, e não existe reação. Você quer levá-lo, por exemplo, ao refeitório ou até o banheiro. O paciente parece até não compreender essas orientações que são dadas, mas é por conta de um negativismo. Os sintomas negativos são a ausência de alguns comportamentos que seriam esperados. A redução na expressão de emoções, seja observada pela expressão facial ou até corporal desse paciente. Então, um exemplo. Se informa que ele vai precisar ficar hospitalizado. Alguns pacientes têm a reação de tristeza ou de raiva, ele parece não demonstrar ter sido mobilizado por essa informação. A avolia, que é a redução do interesse em executar atividades que tenham alguma finalidade. Desde, por exemplo, trabalhar, como até no autocuidado, tomar banho, fazer a barba, cortar as unhas. A falta de prazer em atividades, até mesmo comer, ter alguma relação sexual, ou até mesmo buscar algo para se divertir, assistir televisão, ouvir rádio. A interação social reduzida, muitas vezes nem mesmo dentro do núcleo familiar, essa pessoa tem uma interação, no sentido de uma troca de informações a respeito do dia a dia, dizer como está se sentindo, ter empatia para ouvir a outra pessoa falando, aquilo parece que já não tem mais o mesmo sentido. E o discurso empobrecido também faz parte aqui desses sintomas. Mas atenção, aqui quando eu falo de uma redução da empatia, é por uma dificuldade até da leitura das emoções. Não é exatamente por uma perversidade dessa pessoa. E como dito lá no início, por ser uma manifestação que faz parte de diversas patologias, é importante a gente tentar investigar aspectos que possam nos auxiliar a diferenciar do que se trata exatamente essa alteração. Então vamos lá. É importante a gente investigar a história pregressa desse paciente. Já fazia ou faz algum tratamento psiquiátrico? Desde quando surgiram essas alterações? Foi algo abrupto? Foi algo que foi evoluindo com uma piora ao longo dos dias? Em quantos dias? Esses sintomas mudaram muito? Foram acrescentando os outros aspectos? Esse paciente tem alguma comorbidade clínica associada? Faz uso de alguma medicação ou até mesmo de alguma substância de abuso, álcool ou alguma outra droga ilícita? Teve algum fator estressor no ambiente desse paciente? Por exemplo, perda de algum familiar, algum problema no trabalho, problemas conjugais, problemas com vizinhos? Foi observado ou existe também já previamente alguma alteração de humor desse paciente? Desde que ele seja extremamente irritadiço, muito nervoso, muito agitado, ou o contrário, muito retraído, muito triste, isolado. Já houve algum episódio, alguma manifestação como essa anterior? Se já teve, como foi esse período entre as crises? Esses sintomas que estão sendo vistos agora, eles deixaram de existir? Eles remitiram nesse período? E mais do que isso, como o paciente retorna, como ele fica depois de sair de cada crise? Ele volta a ser o que ele era antes? Ou não, ele já fica com algumas mudanças diferente do funcionamento dele antes de adoecer? Pessoal, a intenção aqui nesse vídeo é falar melhor sobre esses sintomas psicóticos dentro dos transtornos mentais. Mas é importante salientar que condições clínicas também podem se manifestar com sintomas psicóticos. E aqui há uma predominância de manifestação de alucinações. Esse curso dos sintomas psicóticos pode ser flutuante e geralmente remitem quando se trata a condição clínica, mas em alguns casos isso pode permanecer. E quais condições estariam relacionadas? Por exemplo, doenças autoimunes, como lúpus, doenças endócrinas, como alterações tireoidianas, traumatismo crânioencefálico e até mesmo alguma neoplasia. O transtorno delirante persistente tem um conteúdo que é muito próximo da realidade. E aqui o indivíduo ele vai manter o seu funcionamento, então pode continuar trabalhando, cuidando da casa, cuidando de si mesmo. E além disso, não existe um comprometimento tão grande da personalidade dessa pessoa.
E isso também se manifesta em indivíduos na faixa entre os 40 e 50 anos, na maioria dos casos. É mais raro encontrar essa alteração nos pacientes mais jovens. E um exemplo seria, num caso, uma senhora ali entre 40 e 50 anos, que passa a ter um desconforto muito grande relacionado aos vizinhos, porque acredita que depois que ela fez a reforma na sua casa, as vizinhas ficaram com inveja e depois disso falam coisas depreciativas, tudo que é ouvido da casa dos vizinhos parece ter um conteúdo diferente para ela, como se elas sempre interpretassem que estivessem falando dela. Então, é mais ou menos assim que se manifesta o transtorno delirante. No transtorno psicótico induzido por uma substância ou por um medicamento, ocorre então uma manifestação desses sintomas psicóticos durante o uso dessa substância. E esses sintomas são atribuídos ao efeito fisiológico disso no organismo. Corticoides, medicamentos utilizados no tratamento quimioterápico podem predispor a esses sintomas. E das outras drogas de abuso, por exemplo, cocaína. Então, a história de um paciente jovem que chega no pronto-socorro e claramente tem uma agitação intensa, tem alterações dos sinais vitais, como a taquicardia, aumento da pressão arterial. É importante investigar se não houve o uso de alguma substância. Ou até na história de um tratamento que se iniciou recentemente, quimioterápico, ou para alguma outra condição que necessite do uso de altas doses de corticoides, podem levar a esses sintomas. E tanto na fase de mania como de depressão, podem existir sintomas psicóticos no transtorno bipolar. Se, dentro do contexto de uma fase maníaca, esse paciente vai manifestar um delírio de grandeza, místico-religioso, e se for dentro do episódio depressivo, já de um cunho mais negativo, depreciativo. Então, é essencial que nesses casos haja uma alteração clara do humor. O funcionamento da pessoa pode também estar alterado por agir em função desse delírio. Outro aspecto é que essa alteração ela vem numa crescente, ela é observada ao longo de alguns dias, não é uma manifestação abrupta. No transtorno depressivo, quando existe a manifestação de sintomas psicóticos, já é um sinal de uma alteração grave. E as alterações de humor muitas vezes ocorrem antes de se manifestarem os sintomas psicóticos. Então é um humor marcadamente alterado. O tema dos delírios aqui, dentro de um transtorno depressivo, vão ter mais um cunho de ruína, depreciativo, de doença, de menos-valia, delírios somáticos, acreditando ter alguma doença grave ou até que tenham sido retirados órgãos, parte do seu corpo e por isso se está naquele estado e é um sinal de que se está morrendo. Então é uma manifestação bastante grave. A esquizofrenia costuma manifestar os primeiros sintomas entre ali o final da adolescência e o início da vida adulta. Apesar de existir uma proporção igual de distribuição entre os sexos, costuma se manifestar mais precocemente dentro da população masculina. A evolução é insidiosa e no início surgem alguns comportamentos ou algumas crenças diferentes do habitual, mas que muitas vezes não são percebidas como bizarras por outras pessoas. E são levados então para tratamento quando isso já toma uma proporção maior, quando isso já interfere na funcionalidade do paciente, por exemplo, na sua questão trabalhista, relacionamentos ou até nos estudos. O tema dos delírios tem diversas possibilidades, mas eles vão estar relacionados aos aspectos de vida do paciente, sejam questões culturais, religiosas, da sua ocupação de trabalho. Então, por exemplo, alguém que trabalhe com pecuária, com agricultura, pode desenvolver algum delírio relacionado a isso. No Brasil, a cultura religiosa é bastante importante, então comumente se observam delírios de cunho religioso. O discurso pode ter também alterações e chegando a algum ponto de até nem ser mais compreensível.
É comum também que exista, por exemplo, alguns neologismos, ou seja, criar palavras ou dar novos significados a alguma palavra que só aquela pessoa reconhece. O comportamento motor também é variável. Pode se manifestar desde uma agitação até uma catatonia observada através do negativismo, e isso pode evoluir para quando o indivíduo assume posturas bizarras, chegando até a um patamar de ausência de resposta motora e verbal, que seriam o estupor e o mutismo. Aqui na esquizofrenia, as alucinações mais comuns são as auditivas e as somáticas. E como isso vai ser avaliado? Alguns casos o paciente mesmo verbaliza, expõe estar ouvindo alguma coisa, estar sendo depreciado, receber alguma ordem dessas vozes. Em outros casos, quando existe essa preocupação somática, se queixa de que a cabeça já não é a mesma, que algo está interferindo, que naquele exame de sangue que foi coletado, na verdade se trocou o sangue e a partir disso é uma outra pessoa, que sente nas veias correndo um sangue diferente, que não é mais sangue, que é uma substância que faz mal ou que traz poderes especiais. E quando o paciente não expõe isso, a gente pode observar através de alguns outros sinais. Quando se observa o paciente falando ou rindo sozinho, ou então quando ele até mais discretamente está só murmurando, que seriam as muscitações, e quando ele fala sozinho, os solilóquios. Por agir em função desse delírio, o paciente pode adotar alguns comportamentos agressivos, tanto dirigidos a ele mesmo como a outras pessoas. Então, assim, eles costumam causar algum ferimento, com uma justificativa também delirante. Por exemplo, eu feri os meus olhos porque eu estava vendo muita maldade no mundo e quanto mais maldade eu visse, mais elas aumentariam. Eu realizei esses cortes nos braços, mas não foi para eu morrer, foi para eu tirar os bichos que estavam me comendo por dentro. Ou então, dirigida a outras pessoas. Não, eu fui atrás daquela pessoa porque eu sei que ela fez uma maldade muito grande, ou eu sei que ela queria me prejudicar, que está indo contra o que eu acredito. E isso pode ser, inclusive, um fator de interferência de policiais ou de outros meios do poder público, que em alguns casos também acabam culminando em uma agressividade ou até mesmo em problemas jurídicos, o que é agravado por em alguns momentos essa pessoa assumir uma postura hostil, agressiva, desrespeitosa, e justamente por esses comportamentos também a pessoa pode ser vítima de violências de terceiros. Sintomas cognitivos, principalmente a atenção, a velocidade no processamento de informações, capacidades executivas e de aprendizado e a dificuldade no planejamento de tarefas leva a um impacto negativo na funcionalidade desse paciente, desde esse funcionamento dentro do ambiente familiar, como na sua capacidade laboral. Em alguns casos mais graves, isso pode até evoluir para uma dificuldade de gerenciar a própria vida. A interação social também é prejudicada pelo comprometimento na demonstração dos afetos e pela dificuldade na leitura e na expressão das emoções. A falta de percepção do adoecimento também é um sintoma. Isso leva a uma consequência muito importante, que é a má aderência ao tratamento. E isso, ao longo dos anos, pode levar a uma evolução desfavorável, a um comprometimento ainda maior. Na população com esquizofrenia, existe uma diferença importante em relação à expectativa de vida. Estima-se uma redução de 10 a 20 anos comparada à população geral. Uma importante causa de morte nesse grupo é o suicídio. E outra causa bastante importante são as doenças cardiovasculares. Essas doenças cardiovasculares podem estar relacionadas a efeitos do longo prazo de uso de medicações que interferem tanto no perfil glicêmico quanto no perfil lipídico, como por exemplo os antipsicóticos de segunda geração. Mas também
a negligência direcionada aos pacientes que possuem algum transtorno mental, que fica evidenciada na falta do diagnóstico e do tratamento adequado a essas patologias clínicas. Em muitos casos, o diagnóstico de esquizofrenia só é feito depois de anos de observação desse paciente, porque aí se considera como foram as crises, como o paciente ficou no período entre as crises, como evoluiu desse comprometimento cognitivo e até como foi a resposta a cada tratamento instituído. E se em qualquer momento de acompanhamento do paciente for identificado algum outro transtorno associado, como por exemplo o uso de substâncias lícitas ou ilícitas, esse outro diagnóstico também deverá ser tratado. Com relação ao tratamento medicamentoso, nós dispomos de duas classes de antipsicóticos. Os antipsicóticos de segunda geração, ou atípicos, são medicamentos como olanzapina, quetiapina e risperidona. Esses têm, comparado aos de primeira geração, menores chances de causar efeitos que chamamos de extrapiramidais. Porém, eles também têm um perfil maior de interferência naquelas doenças metabólicas, interferindo no perfil lipídico e glicêmico. Já os antipsicóticos de primeira geração, ou os típicos, eles têm uma menor interferência nas alterações metabólicas, inclusive causando menos alteração de peso. Eles também têm um custo mais reduzido do que comparado aos de segunda geração. Porém, eles têm maiores chances de levar aos sintomas extrapiramidais.